Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Lembrando que hoje é o nosso último estudo do ano letivo de 2024. Devemos estar retomando a nossa gravação em janeiro, meados de janeiro, tá bom? Então, já oriento que você possa rever o que nós estudamos, né? Porque estaremos sem gravações no mês de dezembro, tá bom? Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mãe Santíssima, é com alegria que nos reunimos para novamente aprender esses estudos e somos gratos por essa oportunidade que o Pai nos permite e que nos relembra tantas vezes o amor que nos cerca, a misericórdia que nos abraça, e te agradecemos, Mãe Santíssima, a oportunidade, porque são lembranças que nos firmam no caminhar, a lembrança que tivemos nesse ano todo de podermos caminhar na certeza que Tu nos acompanha, Teu Filho luminoso é nosso guia, nosso mestre, e com essa certeza nos colocamos no caminho, dispostos, com ânimo, e esperamos que essas lembranças dessas lições não se afastem de nós, que possamos prosseguir mais firmes, cientes desse amor, cientes dessa misericórdia, confiantes que qualquer coisa que nos aconteça, estamos amparados, por mais rebeldes que nós sejamos. Mas te pedimos, Mãe, a graça de sermos mais dóceis, mais obedientes, mais resilientes no amor do Teu Filho. Ajuda-nos nessa caminhada. Obrigada por esse ano de aprendizado e fica sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, ainda visitando a torre, o Camilo, depois de o Padre Anselmo contar, né, que os obsessores ficam em vários locais, tanto no invisível como na crosta, e ele perguntou como é que achava esses que não iam pro vale. E o padre vai dizer que são várias formas. Ele diz que quem trabalha ali, trabalha naqueles telões, né? Vamos falar assim, e cada um mapeia tanto uma área do invisível como uma área da crosta. Isso é uma forma. Aí ele diz que outra forma que geralmente vem os avisos de mais alto. A Mãe Santíssima já manda, olha gente, tem alguém bem lá naquele lugar, vamos buscar longe. E que se essa entidade que eles vão atrás não for pertencer direto aos cuidados de Maria, é acionado o guardião da falange ou da legião a que pertence para ir a favor. E outra forma que ele diz assim que é o quê? Os apelos dirigidos a Maria. Quando uma oração fervorosa é dirigida a Maria, imediatamente ordens são expedidas. Gente, não vamos esquecer de orar, pelo amor de Deus. Se faltava coisa para a gente esquecer de orar, vamos fazer prece quando a gente precisar de qualquer coisa, que ela, olha, imediatamente ordens são expedidas para ir atrás dessa pessoa. Então, os servos da vigilância são acionados e eles vão aonde quer que seja, nem que seja preciso eles se associarem com os espíritos de ordem menos inferiores para ir buscar essa pessoa. E só que eu contei aqui no que estudamos na semana passada, mais de 5 vezes é dito a palavra prece, oração, rogo, súplica. Então a gente se esquece disso e para a gente não se esquecer dessa súplica. E outra coisa que também eles perguntaram, tá, mas essas pessoas, porque ele falou, né, que são suicidas,
que não vão para o vale, que se rebelam, que ficam custodiados na torre, porque eles são rebeldes, e demora muito tempo, eles estão imaginando que é gente, monstros apocalípticos, e aí eles pedem para o Padre Anselmo para ver um desses monstros apocalípticos. E o Carlos de Canaleiras disse que se podia guiá-los para ver, já que eles iam depois fazer excursões, e para eles não caírem nessas ciladas. Nós estamos aí ver que se o padre disse que vai permitir. Então vamos lá, né? Então o nosso querido Wesley vai dar continuidade à leitura, fazendo a voz do Padre Anselmo. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem-lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências os embates afetivos dos primeiros remorsos. Acovardam-se com o fantasma do futuro. Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontados ante o vulto infamante das próprias culpas, supõem que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações. Daqui, porém, não lograrão sair, reavendo-lhe a liberdade, sem que o arrependimento marque roteiro novo para as suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável venha a dar-se. Ó, meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina que redime e eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito, ó vós, cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador da seara do Senhor tanto me honra e desvanece. Colaborai comigo e meus auxiliares desta espinhosa seção do Departamento de Vigilância. Colaborai com a direção deste instituto, sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperai com a legião dos servos de Maria e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino, orando fervorosamente por estas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar. O gesto sublime da caridade irá recender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão destes infelizes trânsfugas da lei, que se arrojaram, temerários e loucos, ao mais tenebroso e trágico báratro a que é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre-arbítrio. Orai, e afianço-vos, acreditai, que tereis começado formosamente a programação das ações que devereis realizar para a confirmação de vosso progresso. Continuou depois de uma pausa que não ousamos profanar com nenhuma inscrição. Porém, são eles aqui, assistidos por dedicados zeladores, levada em conta a ignorância fatal de que deram mostras, escolhendo a prática do mal, único atenuante com que podem contar a fim de merecerem proteção e amparo. A misericórdia exposta na lei que nos rege ordena-lhes forneçamos ensino e esclarecimentos, meios seguros de se reabilitarem para o reingresso nas vias normais da evolução e do progresso, elementos com que combatam eles mesmos as trevas de que se rodearam. Para isso, retendo-os, caçando-lhes a liberdade, de que muito e muito abusaram, damo-lhes conselheiros e elucidadores, vultos traquejados no segredo das catequeses de selvagens e nativos das regiões bárbaras da terra, tais como da África, da Indochina, das Américas,
da Patagônia distante e desolada. Vou reencarnar nesses lugares? Hein, Rita? Como eles estão ainda muito Bárbaros. arraigados no mal e na barbárie, precisa de um orientador que esteja acostumado a lidar com povos Com a bárbaros. grosseria, né? Para isso, retendo-os, caçando-lhes a liberdade de que muito e muito abusaram, damo-lhes conselheiros e elucidadores, né, que elucidam, que esclarecem, vultos que já têm traquejo no segredo das catequeses de selvagens e nativos, né? Porque são seres, quando nós temos atitudes grosseiras, é porque somos grosseiros. Somos espíritos ainda muito primitivos. Logo, tem que ter um certo traquejo realmente para lidar com brutas montes, né? Como o povo diz, né? Com bruta monte. Às vezes tem uma forma, tem um jeito. Você tem que ser mais incisivo. Você tem que saber se impor. Senão, você não é respeitado. Vinde e assistireis, pelos nossos aparelhos de visão à distância, ao que se passa na torre fronteira. Então vamos para os aparelhos? Encaminhou-se a um vasto salão que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor. Mobiliário sóbrio, utensílios de estudo e farto aparelhamento de transmissão da palavra e da visão, permitindo rápido entendimento com toda a colônia. Era tudo que compunha o solitário compartimento. Fez-nos sentar e, ao passo que se conservava de pé, qual mestre que era no momento, prosseguiu na sua atraente elucidação. Eis em que consiste as, abre aspas, prisões, fecha aspas, neste recanto sombrio do Instituto de Maria de Nazaré. Aproximou-se dos aparelhamentos televisionadores, acionou-os destramente e encontramo-nos miraculosamente em extensa galeria, cujas arcadas, lembrando antigos claustros, exprimiam o estilo português clássico que tanto nos falava a alma. Os aparelhos já estão funcionando, eles já estão vendo e ouvindo. Não sei se as ondas fluidomagnéticas que se imprimiam como veículo desses aparelhos teriam o poder de se infiltrarem pelas fibras do nosso físico astral, perispírito, casando-se às irradiações que nos eram próprias. Não sei se, irradiando suas propriedades ignotas pelo ambiente, nos predispunham a mente para o alto fenômeno da sugestão lúcida, ou se seria esta o fruto poderoso da força mental dos mestres do magnetismo psíquico que invariavelmente nos acompanhavam quando nos levavam a examinar as transmissões. O certo era que, naquele momento, tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente por aquela galeria toda envolvida em pesada penumbra, o que transmitia penosas impressões de angústia e temor aos nossos inexperientes espíritos. Vocês já ouviram falar nesses óculos que as pessoas colocam? É o óculos 3D, e que a pessoa fica naquele mundo, ela se vê naquele mundo, mas De realidade virtual. realidade virtual. Então hoje a gente consegue entender isso, né? Na época ele está aqui falando que ele está vivendo, mas hoje nós sabemos que é uma realidade. No caso do aparelho é uma realidade virtual. Nesse caso aqui existe uma realidade, só que eles se veem no local. É como se eles estivessem lá nesse local, não é verdade? Oi, Mita. Uma coisa de se imaginar, na Disney tem umas salas que as pessoas vão, sentam assim, gigantescas, sem óculos, sem nada, apagam as luzes e começam a fazer os movimentos e uma projeção na tela, que é como se você estivesse no local. Você sente como se você estivesse numa espaçonave, você sente às vezes como se você estivesse quando vai no brinquedo do Harry Potter, como se você estivesse voando. Então é uma coisa tão interessante no ambiente que parece que a gente está lá. E aí eles ainda põem coisas, cheiros,
Parece que você tem um lá de realidade virtual, que é para viajar no laranjal, você sente o cheiro da laranja. Se isso a gente faz aqui, imagina lá como não é. E a gente faz agora. De um lado e outro da galeria, as enxovias, aí entre aspas, apresentavam-se aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como a sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel. Eles estão visitando o quê, gente? As prisões. As enxovias é a masmorra, o calabouço. Da onde? Da torre. Da torre. Acompanha isso. Então, eles não estão visitando o planeta Terra. A prisão dos espíritos que são suicidas e obsessores, que estavam com falanges, com tudo. São os mauzãos que eles pensam que são criaturas apocalípticas e horrorosas. Certo. É prisão porque, de certa forma, eles estão limitados, né? Reclusos. Como ele diz, custodiado, né? Quando você está custodiado, você Está não sobre, pode né? sair. Está sobre a custódia da torre. Suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade solúvel, predispondo à desconfiança e à revolta, dir-se-iam pequenos apartamentos de internato modelar, no qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Tá? Então ficava ali cada um na sua, vamos chamar de cela. Não me pude conter e atrevi-me a externar impressões, dirigindo-me a Padre Anselmo. Pois que vejo aqui um educandário, não uma prisão, rodeados de amplas janelas e belos e sugestivos balcões, por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas. Estes aposentos convidam antes ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Bem vejo a influência generosa de eméritos missionários educadores, afeitos à direção de instituições escolares, não carcereiros a se imporem pela violência. Porque ele, quando fala em prisão, aciona a imagem que ele carrega da terra, né, sobre prisão. Redarguiu, sorrindo, nobre governador da torre. Sim, cumprimos os dispositivos das leis de amor e fraternidade, sob as normas essencialmente educadoras do Mestre Magnífico. Realmente, não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se afigure, porquanto nem ele o fez. Eles estão sob a tutela da Mãe Santíssima. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante, por meio de elucidações sadias para a regeneração pela prática do bem. Pois que a punição, o castigo, o próprio delinquente o traz dentro de si, com o inferno em que se converteu sua consciência ininterruptamente conflagrada por 1000 diferentes aflições, o que dispensa atormentá-lo com mais castigos e represálias. Ele próprio é que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Quereis um exemplo vivo dos mais sugestivos? Prestai atenção. Aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Ele próprio é que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso e, enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida. Então, quando
a gente se depara com alguém frio, calculista, que carrega ódio no coração, que maltrata o outro sem piedade, que altera, que adultera, que trai, que rouba, que furta. Todo esse movimento, isso mostra que existe um ser perverso ali dentro. Interessante que ele coloca aqui também, em tudo semelhante a nós. Eles são mesmo. Por que ele coloca isso? Não são monstros, não tem nada disso. Que é isso que a gente vê. Então, quantas vezes a gente não julga a aparência? Às vezes pode pegar uma pessoa boníssima, mas não está bem vestida, não sabe conjugar os verbos. E aí, mas é um trabalhador nobre. Mas chega alguém ou no paletó ou no salto alto, a gente vai dar atenção para quem? Eles estão admirados de ser tudo igual a nós, porque diz assim: afigurou-se nos tratar de entidades anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação, monstros apocalípticos, talvez fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Aí que Eles eles estavam imaginaram, pensando né? isso, Aí, nossa, é um homem que nem a gente. Duas surpresas. A primeira, porque eles imaginaram que seria um calabouço. Uma prisão horrenda, fria, escura, né? E primeira surpresa dele. E a segunda, ele também idealizava um ser infernal. Aparentemente, fisicamente. Não é, gente. Não é assim. Mas, tia, tem espíritos que tomam a forma? Sim, tem espíritos que tomam a forma e tomam porque quer. Porque se veem assim, se querem assustar. Então, ele tem aproximadamente aí 40 anos, não é isso? Sim. Criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar, de uma para outra hora, ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na Terra requereriam séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria à caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Até uma reencarnação em um planeta inferior pode ser uma forma de expiação e de reparação. É bem doloroso. E aí, como ele diz, esgotar todos os recursos. Depois que tentou tudo. E não é assim que a misericórdia divina faz com a gente? Dá uma chance, dá outra chance, dá outra chance. Quantas chances nós não temos, né? E a gente tem uma tendência a repetir os erros, né? A gente repete. Ai, tia, como é que eu posso saber que eu não estou repetindo? É só fazer o bem. É só seguir o que Jesus quer, que aí a gente já sabe que a gente está acertando. Mas enquanto a gente está fazendo do jeito que a gente quer, a gente está errando. A gente está repetindo o erro. Maria intercedeu por este infeliz, junto a seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro embora, como o vedes, receba sem interrupção toda a assistência moral, espiritual e até física. Entre aspas, né? Porque
ele colocou física entre aspas, porque ele não está no corpo físico, mas ele tem um corpo perispiritual, que é extremamente grosseiro. Se assim me posso expressar, que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é-lhe fornecida diariamente, como alimento indispensável de que não pode prescindir na indigência chocante em que se encontra, e recebe-a por meio do ensino do Evangelho bendito, durante aulas coletivas, figuradas e encenadas, como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços, realizados no invisível. E é, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações de que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de mestre e salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado. Então, ela diz que ele, diariamente, vai um instrutor diariamente para ensinar a moral cristã, que ele desconhece. Se vocês se lembram, quando a turma do Camilo e seus companheiros de enfermaria vieram para a reunião mediúnica, enquanto estava na reunião mediúnica, eles viam as cenas, não era leitura. Eles liam, mas as cenas eram projetadas, eles viam as cenas do Evangelho. Então, com ele é feito a mesma coisa, ele vê as cenas do Evangelho, aí, que são figuradas e encenadas, aí depois ele pega essas cenas e ele vai confrontar essas cenas com as ações da vida dele. Então, é assim que é o ensinamento. Todo dia ele vai fazer uma passagem do Evangelho. E a gente observa que para essa doença é Evangelho que cura. Então ele não vai para aula de física, de química, de anatomia, de administração, não. Ele precisa de Evangelho. Nossos métodos, todavia, mantêm outra espécie de ensinamento, enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, esta parte será sempre confiada a um especializado dos mais populares em nossa colônia, um técnico, Olivier de Guzmán, a quem conheceis como diretor do Departamento de Vigilância. Acumula ele, assim, tarefa das mais melindrosas, não só por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a que me referi. Apreciai o que se passa no apartamento deste réu aluno e avaliai por vós mesmos. Cenas do próximo capítulo. Wesley, algum comentário, meu filho, do que você leu? Só questão de observação mesmo, né, tia? O que estamos fazendo da nossa vida, né? Será que a gente está se preocupando mais ainda com a intelectualidade, com os recursos efêmeros, ou se a gente está se preocupando mais com a espiritualidade, né? Lógico que vivemos num mundo material, que temos que atender a essa demanda nossa, né? Mas que a gente possa observar e fazer um pouco mais a questão do espiritual, né? A gente vê tanto, hoje em dia, tanta gente inteligente usando a inteligência para fins ruins, e é isso, né? Deus nos tem dado todo o amparo necessário, toda a oportunidade necessária. Muitos de nós temos os 5 sentidos perfeitos, somos fisicamente perfeitos, somos inteligentes, estamos tendo uma ótima oportunidade nessa encarnação de fazermos diferente do que já fazemos há milênios, e que possamos nos esforçar para procurar não fazer o que a gente sempre fez e que somos bons em fazer, né? Que é o errado. Há milênios. Diga, professor Valdeir, fala pra gente. Em alguns países, mesmo no Brasil, já existe alguns lugares onde as prisões
são reeducativas. A gente observa nesse período, a década de 30, 40, o conceito de prisões era totalmente arcaico. Ainda se falava de calabouços. Era simplesmente excluir da sociedade o criminoso. Certo? E muitas vezes até passar uma procuração para o Estado se vingar do criminoso e do mal que ele cometeu. Então a gente observa ali na obra que as leis divinas esgotam todos os recursos antes de uma atitude extrema que seria a exclusão temporária do criminoso para um planeta inferior à Terra. Certo? Como aconteceu com os capelanos no início da civilização do planeta Terra. Eles trouxeram a rebeldia, a intelectualidade, o endurecimento, certo? Moralmente eram caídos, mas tinham muito a contribuir para a dinamização do progresso do planeta. E esses milhões de espíritos capelanos que para cá foram transferidos de um dos planetas do sistema de Capela, todos os recursos foram exauridos. Mas eles continuaram, então o único recurso foi o degredo temporário. Certo? Então, aos poucos a gente começa a entender que todos nós já passamos por essas fases da miséria moral e ainda hoje muitas vezes estamos. Certo? Então, se nem Jesus castiga, oprime, humilha, qual deve ser a nossa atitude? Certo? Como se nós fôssemos espíritos criados já com uma mentalidade desenvolvida? Não. Todos nós fomos criminosos, viemos da barbárie, fomos suicidas, e a nossa espiritualidade ainda é muito recente. Mas pelo menos já elegemos o ideal, que é o bem, é o amor, certo? É a fraternidade. Estamos perseguindo essas condições. Carly, algum comentário? Não, só de sempre mesmo, né? Do amor, da misericórdia que incessantemente nos envolve. E como somos cegos a isso tantas vezes, porque a gente se encontra em qualquer situação mais difícil, a gente já se desespera, já se abate, já se desanima, e a gente esquece desse amor que nos envolve, que nos abraça, tão urgente, tão imediato, a nossa espera, vamos dizer assim, um SOS, salvação nossa, e a gente não se dá conta disso, e a gente está aqui estudando, aprendendo desse amor que estamos imersos nesse amor, na verdade, né? Mita? Duas coisas. Primeiro, da prece, não me canso de falar dela, né? E que é uma coisa que a gente ganha ponto pra gente. Ele disse aqui que quando a gente faz prece por qualquer um desses infelizes suicidas, a gente se torna voluntário colaborador dos servos de Maria.
quem de nós pode se dizer que é servo de Maria? E isso, olha o privilégio, a gente estuda e quando a gente faz a intercessão pelos suicidas, a gente se torna servo de Maria. E o que ele diz para os suicidas? Orem pelos outros que vocês já estão se ajudando, ganhando pontos para a evolução de vocês. Então, se isso vale para os suicidas, imagine para nós que a gente está aqui bem encarnadinho. E a outra coisa que a gente às vezes está lendo aqui e não se coloca nesse sentido de eu estou numa prisão, eu não sou igual esse de 40 anos aí, né? Mas ele diz que a moral, o ensinamento é educação, ele diz educação e esclarecimento. Então que a gente aproveite a oportunidade da encarnação, que nós ainda estamos aqui, para estudar e se esclarecer nessa moral cristã. Eu acho que um dos espíritos mais magníficos que teve aqui, o Chico Xavier, ele lia o Evangelho segundo o Espiritismo diariamente. E quando acabava, ele reiniciava. E nós? Alguém mais? Foi bom? Então vamos pedir para o professor Valdeir fazer nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, no momento em que oramos, em agradecimento a tudo que recebemos nesta atividade, e comentamos as dificuldades que enfrentamos, só nos cabe rogar-te a misericórdia, porque muitas reencarnações já desperdiçamos, insistindo nos mesmos erros, reeditando as mesmas faltas. E hoje, Senhor, começamos timidamente a nos aproximar de Ti, porque capitulamos, reconhecendo que somos espíritos imperfeitos e que há muitos séculos Tu nos segues, nos convidando a seguir-te, e nós sempre a pretextar e criar justificativa para as nossas fraquezas. Assim, Mestre querido, tende misericórdia de nós e não nos deixe sem o amparo desses irmãos tutelares, a quem chamamos espíritos protetores, que muitas vezes são ignorados por nós e que são capazes até de sacrifícios em nosso benefício. Assim como agradecemos a todos os que espiritualmente trabalham por essa casa e por essa atividade, para que não nos falte o bom ânimo e possamos prosseguir timoratos esta estrada luminosa que certamente conduzirá ao teu coração. Envolve-nos, Jesus querido, com a tua luminosidade e com a tua doce paz. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.